discal, ela é composta por ossos chamados de vértebras, contidas na região cervical, na região torácica, na região lombar, no sacro e no cóccix. Entre cada vértebra existe um disco, chamado de disco intervertebral, que serve como amortecedor, evitando o contato de osso com osso. Esse disco, quando desalinhado, quando existem pressões inadequadas sobre ele, eles saem da sua posição natural. Nós chamamos isso de hérnia de disco ou hérnia discal. E hoje falaremos diretamente para as hérnias na região lombar. Um exemplo típico de hérnia é a dor isquiática ou dor ciática, que é resultado da compressão sobre esse nervo. Uma norma, quanto maior a hérnia, mais graves serão os sinais e os sintomas observados. Qualquer disco da coluna vertebral pode sofrer uma hérnia. No entanto, estas são mais comuns na parte lombar da coluna vertebral, entre as vértebras L4 e L5 e L5 e S1. A idade mais comum para desenvolver uma hérnia está entre 30 e 55 anos de idade. Os homens são 2 vezes mais afetados do que as mulheres. Ainda não é bem claro porque algumas pessoas desenvolvem hérnias discais e outras não, mas alguns fatores vão contribuir para esse problema. O trabalho que envolve muita elevação de pesos ou muito tempo sentado, principalmente pessoas que dirigem durante longos períodos. Desportos que envolvam a elevação de peso ou rotações repetitivas do tronco, como também o tabagismo, a obesidade, o aumento da idade, o disco vai acumulando alterações degenerativas ao longo dos anos. Quais são os principais sinais e sintomas? Bem, dor lombar geralmente surge de repente e é aliviada pela posição deitada, e muitas vezes agravada ao mover as costas, o mesmo ao ato de tossir ou mesmo espirrar. A dor na região da raiz do nervo sofre uma compressão e geralmente na região isquiática ou ciática. Poderá sentir uma parestesia, ou seja, um formigamento, uma dormência nos membros inferiores ou mesmo a fraqueza na região glútea, na perna, que se prolonga até os seus pés. O local exato e o tipo de sintomas depende do nervo que está sendo afetado. Acima da caldequina, que é um tipo e raro, os nervos na região inferior da medula espinhal são pressionados. Essa síndrome pode causar dor lombar e alterações da função dos esfíncteres, anal e uretral, ou seja, dificuldade para evacuar e dificuldade para miccionar, fazer xixi. Dormência chamada em sela, ou seja, ao redor do ânus, e fraqueza em uma ou ambas as pernas. Essa síndrome precisa de tratamento urgente, de forma a evitar que os nervos da bexiga ou do intestino fiquem danificados. É extremamente necessário uma avaliação da coluna, principalmente da região lombar, da pelve, um exame neurológico e vascular para saber qual a causa dessa hérnia. Um exame simples para iniciar o processo avaliativo é o raio-x, mas a ressonância magnética é o principal meio de diagnóstico. Isso vai permitir visualizar o disco intervertebral em detalhes, configurando se existe algum tipo de comprometimento nesses discos. Qual o tratamento mais adequado? Na maioria dos casos, o estudo de ressonância magnética tem demonstrado que a parte mais evidenciada da hérnia discal tende a regredir com o tempo. Na cinesioterapia, os exercícios utilizados serão os seguintes: deverão ser realizados 2 a 4 vezes ao dia, sem nenhuma sensação de dor. Deitado de forma ventral, vamos apoiar os cotovelos no local que você estiver fazendo, mantendo a posição por 30 a 60 segundos. Retornar lentamente à posição inicial, repetindo isso de 2 a 4 vezes, respeitando o limite da dor. Caso havendo dor, pare com o exercício. Agora, deitado dorsalmente, com as palmas das mãos apoiadas ao nível dos ombros, esticar progressivamente os braços, olhando para frente. Manter o quadril alinhado com o chão, retornando lentamente à posição inicial. Repetir esse exercício de 8 a 10 vezes, sem alguma sensação de dor. Havendo, pare com o exercício. Deitado agora dorsalmente, com os joelhos dobrados, agarrando o joelho com ambas as mãos e puxando suavemente em direção ao peito. Manter essa posição durante em torno de 20 a 30 segundos, repetindo de 6 a 12 vezes, não tendo dor, mantendo o exercício. Então, pessoal, as hérnias discais, principalmente na região lombar, são comuns, causam muita dor e às vezes são casos de cirurgia. Tratamentos hoje
como acupuntura, o RPG, o pilates ou mesmo a osteopatia vai auxiliar bastante na redução da dor. Isso não vai acabar com o problema, vai melhorar a postura e a adequação da postura do indivíduo. Nossa coluna vertebral ela é composta por ossos chamados de vértebras, contidas na região cervical, na região torácica, na região lombar, no sacro e no cóccix. Entre cada vértebra existe um disco, chamado de disco intervertebral, que serve como amortecedor, evitando o contato de osso com osso. Esse disco, quando desalinhado, quando existem pressões inadequadas sobre ele, eles saem da sua posição natural. Nós chamamos isso de hérnia de disco ou hérnia discal. E hoje falaremos diretamente para as hérnias na região lombar. Um exemplo típico de hérnia é a dor isquiática ou dor ciática, que é resultado da compressão sobre esse nervo. Uma norma, quanto maior a hérnia, mais graves serão os sinais e os sintomas observados. Qualquer disco da coluna vertebral pode sofrer uma hérnia. No entanto, estas são mais comuns na parte lombar da coluna vertebral, entre as vértebras L4 e L5 e L5 e S1. A idade mais comum para desenvolver uma hérnia está entre 30 e 55 anos de idade. Os homens são 2 vezes mais afetados do que as mulheres. Ainda não é bem claro porque algumas pessoas desenvolvem hérnias discais e outras não, mas alguns fatores vão contribuir para esse problema. O trabalho que envolve muita elevação de pesos ou muito tempo sentado, principalmente pessoas que dirigem durante longos períodos. Desportos que envolvam a elevação de peso ou rotações repetitivas do tronco, como também o tabagismo, a obesidade, o aumento da idade, o disco vai acumulando alterações degenerativas ao longo dos anos. Quais são os principais sinais e sintomas? Bem, dor lombar geralmente surge de repente e é aliviada pela posição deitada, e muitas vezes agravada ao mover as costas, o mesmo ao ato de tossir ou mesmo espirrar. A dor na região da raiz do nervo sofre uma compressão e geralmente na região isquiática ou ciática. Poderá sentir uma parestesia, ou seja, um formigamento, uma dormência nos membros inferiores ou mesmo a fraqueza na região glútea, na perna, que se prolonga até os seus pés. O local exato e o tipo de sintomas depende do nervo que está sendo afetado. Acima da caldequina, que é um tipo e raro, os nervos na região inferior da medula espinhal são pressionados. Essa síndrome pode causar dor lombar e alterações da função dos esfíncteres, anal e uretral, ou seja, dificuldade para evacuar e dificuldade para miccionar, fazer xixi. Dormência chamada em sela, ou seja, ao redor do ânus, e fraqueza em uma ou ambas as pernas. Essa síndrome precisa de tratamento urgente, de forma a evitar que os nervos da bexiga ou do intestino fiquem danificados. É extremamente necessário uma avaliação da coluna, principalmente da região lombar, da pelve, um exame neurológico e vascular para saber qual a causa dessa hérnia. Um exame simples para iniciar o processo avaliativo é o raio-x, mas a ressonância magnética é o principal meio diagnóstico. Isso vai permitir visualizar o disco intervertebral em detalhes, configurando se existe algum tipo de comprometimento nesses discos. Qual o tratamento mais adequado? Na maioria dos casos, o estudo de ressonância magnética tem demonstrado que a parte mais evidenciada da hérnia discal tende a regredir com o tempo. Na cinesioterapia, os exercícios utilizados serão os seguintes: deverão ser realizados 2 a 4 vezes ao dia, sem nenhuma sensação de dor. Deitado de forma ventral, vamos apoiar os cotovelos no local que você estiver fazendo, mantendo a posição por 30 a 60 segundos. Retornar lentamente à posição inicial, repetindo isso de 2
a 4 vezes, respeitando o limite da dor. Caso havendo dor, pare com o exercício. Agora, deitado dorsalmente, com as palmas das mãos apoiadas ao nível dos ombros, esticar progressivamente os braços, olhando para frente. Manter o quadril alinhado com o chão, retornando lentamente à posição inicial. Repetir esse exercício de 8 a 10 vezes, sem alguma sensação de dor. Havendo, pare com o exercício. Deitado agora dorsalmente, com os joelhos dobrados, agarrando o joelho com ambas as mãos e puxando suavemente em direção ao peito. Manter essa posição durante em torno de 20 a 30 segundos, repetindo de 6 a 12 vezes, não tendo dor, mantendo o exercício. Então, pessoal, as hérnias discais, principalmente na região lombar, são comuns, causam muita dor e às vezes são casos de cirurgia. Tratamentos hoje, como acupuntura, o RPG, o pilates ou mesmo a osteopatia, vai auxiliar bastante na redução da dor. Isso não vai acabar com o problema, vai melhorar a postura e a adequação da postura do indivíduo.